Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo agora focado no edital de Porto Belo, então, no Estatuto. Vamos dar continuidade aí ao Estatuto dos Servidores Públicos, que é um dos assuntos que caem ali nos conhecimentos específicos. Vejam, regime jurídico dos servidores públicos do Porto Belo, Lei Municipal 718. Então vamos dar continuidade a essa lei que iniciamos aí no vídeo 002. Bom, continuando, é importante que eu vou abordar alguns conceitos que estão dentro aí do estatuto, como por exemplo o vencimento, que é basicamente, né, a retribuição pecuniária básica do exercício. É aquele valor que está lá fixado no seu edital, né, que é atualizado sempre aí, né, conforme os efeitos inflacionários, né. Isso aí é importante e é interessante que é destacado nesse estatuto que os reajustes não podem ser diferentes do Poder Legislativo e do Poder Executivo, então, bem interessante. Outro ponto que é destacado, que é diferente de outras prefeituras, é que nenhum servidor poderá receber, olha só, a título de remuneração, importância superior a 70% das remunerações. Normalmente, as prefeituras, no geral, né, o teto é a remuneração, o vencimento do prefeito. E nesse caso, a importância é superior a 70% das remunerações do prefeito. Esse é o teto do vencimento. Veja que diferente, né? É assegurada também isonomia do vencimento entre cargos de atribuições iguais ou semelhantes, né? É claro que, né, isso não considera as vantagens individuais. Então, por exemplo, a pós-graduação. É claro que quem tem pós-graduação, né, conforme aí o plano de carreira, vai receber mais do que quem não tem. Então, ressalvadas as vantagens de caráter individual, os salários não podem ser diferentes. Então, guarda municipal X tem que ter o mesmo salário do guarda municipal Y. É claro que o adicional de tempo de serviço, outras vantagens individuais podem diferenciar o salário, né? Outro ponto. O servidor pode perder seu vencimento? Sim. Quais situações? O dia que faltar ao serviço, né, sem justificativa, sem um atestado, por exemplo. Também a parcela de remuneração diária quando tiver ausência, atraso ou até saída antecipada. Você saiu 30 minutos antes, igual ou superior. Saiu 30 minutos antes, pode ser descontada, tá? Proporcional, seu salário. Você chegou tarde 30 minutos, pode ser descontado. É claro que, né, normalmente se faz um negócio, banco de horas, caso necessite, uma vez ou outra, né? Eu acho que normalmente isso é bem, vamos dizer assim, conversado, né, com seu chefe do setor. A remuneração dos períodos de penas de suspensão. Isso aí é caso você tome uma suspensão, né, é descontado do seu salário. Lembrando, né, primeiro você toma advertências e depois, caso necessário, suspensão, né? A gente vai ver isso depois no último vídeo que eu vou fazer sobre o estatuto. Outro ponto que o servidor, se ele tiver em débito com o erário, ou seja, tiver débito com a prefeitura, ou se ele foi exonerado, ou se aposentou, ele vai ter 60 dias para quitar os débitos, né? 60 dias para quitar os débitos. Tem prefeituras normalmente que eles criam um padrão ali interno, né, de já descontar no salário. Mas de acordo com o estatuto, você que tem 60 dias aí, né, para quitar esse débito. Então é interessante. Quando que acontece isso, professor? Nós temos as questões assim de multas, multa de trânsito, a prefeitura paga. Então vamos supor que você estava dirigindo o carro e você depois que vai ressarcir aí o erário. É um débito que você tem com a prefeitura, com o órgão público. Bom, isso dirigindo, né, durante seu serviço, durante aí dirigindo o carro da sua instituição. Além do vencimento básico, então, do nosso edital, nós temos outras vantagens possíveis, como indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações elas não incorporam ao salário para qualquer efeito, né? Nem para aposentadoria, nem para 13º, por exemplo, né? Para contagem do aumento do décimo. O que seria uma indenização? Uma diária, né? Uma diária é um clássico, ou uma ajuda de custo para um evento, né? Isso não entra na base de cálculo nem nenhuma verba, nem para nenhum fins. Já as gratificações, né? Elas são devidas apenas se você tiver no exercício de algum cargo, de alguma função extra, né? Vamos ver aí na sequência quais são elas. Bom, indenizações, então nós temos três, que é a ajuda de custos, as diárias e a ajuda de transporte. As indenizações, primeiro, né, é importante que cada município tenha a sua regra, então nós temos também
em Porto Belo um decreto para ajuda de custos e também para diárias, tá? Então, é importante, olha só. Sendo que no caso das diárias, a maior diária devido ao servidor não será superior à metade da respectiva do chefe do Poder Executivo. Além disso, né, a diária ela não pode aí ser superior à diária do chefe do prefeito, né? A ajuda de custo ela é focada diretamente para compensar despesas de instalação de servidor que no interesse passa a ter, né, uma mudança de sede. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor da sua família, compreendendo passagem, bagagem, bens pessoais, né? Isso aqui não é muito comum, né? Isso aqui não é muito comum em um município, né? Que é a questão, né, da mudança de sede, mudança de domicílio no interesse de serviço público. Então, deixa eu pensar aqui uma situação bem. Vamos supor que você vá trabalhar por Porto Belo em uma operação em outra cidade por um mês. Essa mudança vai fazer parte do custo da prefeitura. A prefeitura que vai pagar toda a despesa de instalação de mudança de domicílio, né? Que isso aqui, o estado é muito mais comum, né? No caso municipal não é tanto esse tipo de ajuda de custo, tá? Esse tipo de ajuda de custo. Olha só, e a diária? O servidor quer serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território, excluídos os municípios aí limítrofes a Porto Belo. Então, nenhum município que é do lado aqui de Porto Belo, você fará jus aí à diária. Passou dos municípios vizinhos de Porto Belo, aí você vai fazer jus à passagem e diária para cobrir despesas com pousada, alimentação e urbana, né? Bom, então a diária, pessoal, ela, olha só, dada quando você passa de municípios, né, para um evento, para alguma situação em que você vai estar representando o município, né? Seja até para um congresso, que é um conhecimento necessário para o seu cargo. E olha só que interessante que a diária não exige pernoite. Ó, então a diária será concedida por dia de afastamento, sendo proporcional quando o deslocamento não exigir pernoite. Ou seja, tem a meia diária, né, a famosa meia diária. Então você se deslocou para um curso, você vai receber meia diária, né? Então vejam, até que no estatuto daqui de Porto Belo, né, nós temos meia diária, temos diária cheia para despesa com pousada, alimentação, locomoção, né? Até passagem diária para custear, né? É diferente da ajuda de custo, que em Porto Belo a ajuda de custo é para despesas de instalação do servidor, no interesse do serviço municipal, né? Por uma nova sede, mudança de domicílio. Ela é diferente da ajuda de custo de outros municípios, né? Que normalmente às vezes até para ressarcir, né? Tipo um ressarcimento de um evento. Vai depender muito sempre do estatuto do município, né? O servidor que receber diária e não se afastar da sede do município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las no prazo de 5 dias úteis. Então você ia no congresso, vamos supor, em Florianópolis, né? Você tem direito à diária, ia ficar 2 dias e você não foi. E você recebeu ali o valor da diária. Você tem aí 5 dias úteis para devolver, né? É claro, né? Você não foi, o dinheiro não é seu, né? Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto, também vai restituir o excesso, o excedente. Então vamos supor que você ia ficar 2 dias cheios, você ficou um dia só ou um dia e meio, você tem que restituir o valor da meia diária. Ou da diária cheia, né, se você voltou um dia antes. Bom, depois das indenizações, nós temos as gratificações. E aí nós temos a gratificação que é bem interessante para o servidor efetivo, né? Que é aquela gratificação que você recebe por ser um diretor. Imagina você vira diretor da Guarda Municipal, ou chefe de setor, assessor da Guarda Municipal, assessor da Secretaria de Segurança Pública. Você recebe seu salário mais um adicional pela função de confiança. Temos o 13º, né, que é a gratificação natalina. Temos agora, né, isso que são as gratificações, então, né, pelo exercício do cargo. Temos agora os adicionais. O adicional por tempo de serviço, o adicional por atividade insalubre e perigosa, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, noturno, o adicional de férias. Tem um adicional de representação, que é interessante aqui também no Porto Belo. E também temos outros que a gente vai ver aqui na sequência. Olha só, esse aqui foi criado principalmente aqui nas funções de licitação. Temos a gratificação
pela função de pregoeiro. Temos a gratificação dos membros e presidentes das comissões de licitações. Então temos essas duas gratificações aí que são principais aí, né, relacionada à lei de licitações no inciso 9. E olha só, agora voltando para a gratificação de função de direção, chefia e assessoramento, que é uma gratificação que tem chance de vocês um dia pegarem, né? Normalmente servidores efetivos que têm aí essa função, né? Ao servidor investido por ato do chefe do poder, em função do direito de chefia, direção, assessoramento, é devido uma gratificação. E olha só, então nós vamos ter uma lei aí que vai criar a gratificação, por exemplo, a gratificação por função de chefia. Os percentuais vão ser estabelecidos no ato da investidura sobre o respectivo vencimento do cargo de origem. Então vai ser um percentual em cima do cargo de origem, sempre de acordo com a responsabilidade da função e não pode ser superior a 50%. Ou seja, né, tem gratificações, pelo que eu estava vendo ali no portal Transparência, de 40% do salário, de 50% do salário a mais, função de chefia e direção. Importante, né, que essa gratificação ela é temporária, enquanto você estiver no cargo, né? Eu estou no cargo de chefe do setor, eu estou no cargo de direção. E você paga, claro, né, durante o exercício da sua função. Se trocar de prefeito, trocar de gestor, você quiser sair, né, você não vai mais receber, né? É importante, né, que são é de livre nomeação e exoneração, né? É quase, né, uma questão política de decisão, né, do gestor. Depois nós temos aí o adicional por tempo de serviço, vejam. Por ano, olha só, por ano efetivo e ininterrupto, o servidor fará jus de 2%. Então, por ano, você terá aí um aumento adicional por tempo de serviço de 2%. 2%, legal, né? O servidor que já percebe a vantagem que trata da subseção, sob a forma de triênio, terão os mesmos transformados em anuênios. Então, agora, né, o que passa a valer é o anuênio. É importante que nós temos um teto, né? Então, você não pode crescer infinitamente. Basicamente, em 30 anos, você alcançará o teto de 60% de aumento do seu salário. Tá bom, né? 30 anos você chega no teto máximo, né? De adicional por tempo de serviço, que é o 60% do vencimento. Então, em 30 anos você chega no limite aí, né? 60%, 2% por ano, em 30 anos você chega aí nesse limite. E o adicional por tempo de serviço, ele incorpora o vencimento e também incorpora a aposentadoria, o provento da aposentadoria. O servidor, em relação às férias, é o padrão, né? Para jus a 30 dias, que pode ser acumuladas até o máximo de 2 períodos. Ó, o estatuto destaca, né? Não pode acumular mais de 2 períodos. Os períodos aquisitivos de férias são de 12 meses, contado o início do exercício, e é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. E você pode dividir ainda as suas férias em 3 dias, conforme o estatuto, tá? Sendo que é importante que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e nunca ser inferior a 5 dias corridos nesse período de férias, um dos 3, né? Caso você queira tirar em 3 dias. Bom, na sequência nós temos as licenças, por motivo de doença, afastamento de cônjuge, serviço militar. Vamos conversar sobre cada uma delas agora, né? A primeira é a licença por motivo de doença. Então, ela pode ser concedida ao servidor por motivo de doença do cônjuge companheiro, cônjuge companheiro, padastro, madastra, ascendente ou descendente, mediante comprovação por junta médica. Até por motivo de doença de uma madrasta, né? Padrasto, pai, mãe, filho, filha, né? Sempre mediante comprovação por junta médica. A licença será deferida e a assistência direta do servidor for indispensável. É importante, né? É bem comum. Para essa licença você conseguir ela, é importante que você comprove que você precisa mesmo sair. Então vamos supor, os médicos acontecem no período da tarde e é o período que eu trabalho. Então eu sou obrigatoriamente, né, preciso ser dispensado. Não tem outra situação. Você tem que comprovar, né? É uma licença que ninguém quer tirar, né? Mas se tiver que tirar, você precisa comprovar, né?
ou com os pedidos de exame médico, de atendimento, as consultas, né? É importante. A licença será concedida sem prejuízo da sua remuneração até 15 dias. Então, até 15 dias você não perde nada do seu salário, podendo ser prorrogado por até 30 dias. E é bem comum, né? Conseguir prorrogação até por um mês. Passou desse prazo, você pode ficar na licença, porém sem remuneração. Então veja, 15 dias, podendo ser prorrogado aí por mais 15. Então você fica um mês com o salário para atender essa licença. E, se necessário, você pode ficar por um prazo maior, porém sem remuneração. Bom, olha só, pode ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território. É claro, né? Então, se o seu marido, sua esposa, vamos supor que é bombeiro, foi transferido para um outro município lá no interior de Santa Catarina, você pode sim pedir uma licença para acompanhar o cônjuge, tá? Você pode pedir a sua licença, mas é claro que será sem remuneração, né? Sem remuneração. E você tem um prazo de até 36 meses, podendo ser prorrogado por mais de 24 meses, desde que requerido até 30 dias antes. Então, é 36 meses mais 24 que pode ser prorrogado. Basicamente, 5 anos. Depois desse prazo, tá? Se você não voltar, você é exonerado. Exonerado. 5 anos, então, basicamente, é o prazo máximo aí, né? De afastamento em decorrência aí, né, de acompanhar o cônjuge ou companheiro. Temos a licença para tratar de assuntos particulares. Olha só, você pode solicitar, né, depois que você for estável, beleza, deu 3 anos de você como guarda municipal e você quer solicitar uma licença para estudar um mestrado, para fazer uma graduação, para morar fora 2 anos. Sim, você pode solicitar. Porém, você vai solicitar, né? Por exemplo, ó, o prazo máximo é de 2 anos. Você pode solicitar por 2 anos, porém é sem remuneração, é claro, né? Sem remuneração. É importante, né, ser bem conversado, né? É importante que, né, essa licença pode ser interrompida pelo servidor. Então você voltou antes, ficou 4 meses e desistiu, não gostou, né? E quer voltar para trabalhar na Guarda Municipal de Porto Belo, você pode voltar informando. Agora, imagina que deu um problema e Porto Belo necessita de todas as guardas municipais. Eles podem solicitar a sua volta, tá? Eles podem solicitar a sua volta. É importante, então, né, que você saiba dessa informação, né? Poderá ser renovada ou concedida nova licença ao servidor que não completou 2 anos. Imagina, você ficou 6 meses e voltou e quer pedir mais uma licença. Você pode ficar mais 1 ano e meio. O servidor que possui 2 anos de licença, em sequência ou não, só poderá requerer uma nova licença depois de mais de 2 anos, né, trabalhando. Tratamento de saúde, olha só. Em relação ao tratamento de saúde, nós temos aí que você pode solicitar, né, a pedido, né, essa licença vai passar pela perícia médica oficial, né, sem prejuízo da remuneração. Para a licença de até 15 dias, a inspeção será feita por médico oficial, indicado pelo órgão do RH. E se passar esse prazo, por uma junta médica, né? A licença para gestação é o padrão aí feminino, né, basicamente quase toda a prefeitura, 180 dias, que é basicamente 6 meses. E ela terá início a partir do primeiro dia do 9º mês da gestação, salvo por antecipação, né, por prescrição médica. E a servidora que adotar, olha só, que adotar ou obtiver guarda judicial de até 1 ano, também vai ser concedido 180 dias, né? Já o pai, né, somente 5 dias no caso aí de paternidade. No vídeo de hoje era só, né, abordamos aí várias vantagens e gratificações adicionais às licenças. No próximo vídeo vamos finalizar aí todo o estatuto de Porto Belo, beleza? Então acompanhem, foquem aí nos seus estudos, continuem estudando muito, 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 mantenham sua rotina de estudos. E qualquer dúvida, fico à disposição. Até a próxima!